a agenda, vai liberar a agenda toda, tá? Só lembrando, tá, que ele deleta os nossos time slot aqui para controle nosso, que a gente está criando. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática no YouTube. Nós estamos a partir desse momento começando mais uma aula de programação no Code e Low Code, desenvolvidas na nossa plataforma que a gente ministra nossas aulas, o Bubble. Tá? Essa aula é uma aula de time slots e vai ser a terceira aula dessa minissérie aqui de barbeiros e barbearia, que a gente aprendeu como configurar uma agenda para atendimento em time slots. Essa é uma maneira simples de um estabelecimento só, independente do profissional. E a gente nessa aula de hoje vai configurar a página em que o profissional visualiza os agendamentos dele e libera horário se tiver alguma desistência e libera a agenda para o dia seguinte. Se você não for inscrito no nosso canal, quero te pedir para você aproveitar, se inscrever, ativar o sino das notificações para ficar sempre informado de toda a aula nova. Se gostar, pode dar o seu like, se não gostar também pode dar o seu dislike, o importante é que você interaja com a gente. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, possível correção de alguma informação aqui, pode entrar em contato com a gente nos nossos canais de comunicação no Instagram, no e-mail da canal rincãoinformática@gmail.com, no nosso grupo do Facebook, grupo da Rincão Informática, no nosso grupo do Telegram e através do Instagram da Rincão Informática. Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso e a gente possa manter o nosso propósito de quando nós criamos esse canal, de crescermos juntos e termos acesso à tecnologia gratuita a todos. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Tá? Até o momento, por exemplo, a gente tem aqui um login simples, né? E a gente é direcionado, o canal, tá faltando aqui. A gente é direcionado para a página de agendamentos. A gente seleciona aqui o agendamento, aparece o usuário, o contato, a gente faz o agendamento, né? Fica indisponível. E aí a gente vai configurar a página agora. Antes da gente seguir com a aula, tem que fazer algumas configurações de alguns parâmetros aqui para que quando a pessoa não estiver logada, os agendamentos, os horários não apareçam para as pessoas, tá? Porque senão ele vai poder fazer um agendamento sem ter usuário nem senha, estando logado, né? E vai ocupar o slot lá e não vai ter ninguém, você não vai saber quem é. Então, para começar a nossa aula, a gente pode fazer o seguinte, eu vou deslogar, tá? A gente vem aqui no nosso repeat em grupo e a gente vai colocar uma condicional, tá? Quando o current user nome estiver vazio, a gente desmarca aqui o repeat em grupo para ele aparecer a visibilidade, tá? Para que ele apareça oculto. E aqui quando current user nome não estiver vazio, não estiver vazio, ou seja, tem alguém logado, tá? Aí a gente torna esse elemento visível. Por exemplo, a gente não tem ninguém logado aqui agora, né? Vamos carregar a página aqui para você ver, ó, diretamente daqui, ó. Não aparece o repetir grupo, a pessoa não consegue fazer o agendamento sem estar logado, tá? E a gente vai colocar um pop-up aqui, ó. Antes da gente fazer a página de barbeiros, eu vou fazer só essas atualizações aqui, tá? Vamos criar um pop-up novo aqui, né?
Vamos vir com o texto. Deixa eu ver a largura que eu deixei isso aqui. 367. O texto, a mesma largura. 367 por 30. Ctrl E. Cadê o texto? Ctrl E. Vamos aumentar aqui. E aí vai ser o seguinte, ó. Atenção, né? Você não pode efetuar agendamentos sem estar logado no sistema. Você será redirecionado. Então, a gente centraliza aqui o texto, certo? Vamos tirar a formatação dele aqui, vamos centralizar verticalmente também, né? Vamos dar um rich texto aqui, ó, em que a gente coloca a borda só no atenção. E a cor do texto, a gente vai colocar o texto todo em preto. Em vermelho. Vamos colocar o texto em vermelho. Ó. E o que acontece? A gente vem no workflow, tá? Quando a página for carregada e a conte current user, cadê? Não é current user não, deu um branco aqui, vocês acreditam? O usuário estiver deslogado, acho que é isso aqui, ó, log user out, a gente vai mostrar o pop-up, né? Quando a página for carregada, element actions, show pop-up, pop-up B, deixa eu renomear ele aqui. Pop-up usuário não logado. A gente vai, quando a página for carregada, a gente vai mostrar o pop-up usuário não logado e vai redirecionar para a página de index para ele se logar. A gente dá um pause break aqui, account, navigation, audio pause break. Vamos dar um pause break de 1000 mesmo, para dar tempo da pessoa ler rapidinho aqui. O que acontece? Então, quando a página for carregada, vai aparecer o pop-up, né? Ó, e vai redirecionar para a página de login. Só que essa condição só vai acontecer quando current user is logout, estiver deslogado. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos lá. Vamos logar para a gente testar, né? Tá logado, perfeito, não acontece nada, certo? Se a gente deslogar, e se a gente tentar acessar a página de agendamentos, aqui, agendamentos, sem estar logado, ó, ele aparece a condição e desloga você, você não consegue nem acessar a página, beleza? Agora vamos embora lá carregar, criar nossa página de barbeiro. Aqui na página de barbeiro que ela já está criada,
Eu vou deletar ela para fazer ela de novo, que eu já vou clonar algumas coisas aqui para adiantar a aula, tá? Então a gente deleta ela, né? Deletou, a gente vai criar uma página nova, add new page, o nome Barbeiro, Agendamentos. A gente vai clonar da página Agendamentos, tá? Por que eu estou clonando? Eu quero isso aqui já pronto já, certo? E aqui eu vou deletar o repeat group, eu vou mudar o conteúdo dele, tá? E aqui a gente muda o texto aqui, horários agendados, certo? O repeat group vai ser agendamento e a gente vai puxar os agendamentos do searches for agendamento, tá? E nós vamos mudar aqui também vamos colocar para aparecer, para ele carregar, para aparecer, certo? Quando tiver carregado. Vamos mudar o layout dele aqui para uma coluna só, tá? Vou deletar isso aqui, certo? Vamos vir no workflow. Quando a página for carregada e o usuário estiver deslogado, a gente vai tirar essa condição aqui, tá? Ou eu posso deixar e mudar a mensagem do pop-up, usuário não logado. Você não pode efetuar a agenda, no caso aqui o de barbeiro, né? Você não pode gerenciar seus agendamentos sem estar logado no sistema. Você será redirecionado. Então, quando a página entrar e não tiver ninguém logado, ele mostra essa mensagem, certo? Vamos aqui agora no nosso horários agendados. Nós vamos fazer mais uma mudança aqui antes, tá? Nós vamos vir em data, vamos vir em time slots, vamos criar um novo time slots que vai se chamar status agendamento, tá? Novo time slot não, novo pitch on sets, perdão, gente. É o pitch on sets o nome, tá? E qual vai ser o status do agendamento? Disponível, né? E indisponível. Indisponível. E aqui na página de agendamentos, quando a gente clicar no botão confirmar que ele for criar um novo time slot, tá? A gente vem aqui em data, time, deixa eu ver aqui as tabelas, time slot. Vamos criar um novo campo aqui de status agendamento, né? Vai ser do tipo status agendamento, certo? E o default dele vai ser disponível. Sempre que a gente criar um horário, ele vai ser indisponível no caso. Toda vez que a gente agendar, ele torna um horário indisponível, tá? E a gente vê a mesma coisa em agendamento aqui, ó. Cria um campo também. Status agendamento. Vai ser do tipo status de agendamento. E quando a gente criar um agendamento novo, ele vai mudar o status dele para indisponível. Certo? O padrão dele é indisponível. Default. Não, perdão. O default não é nada, tá? Vamos deixar em branco. O default, né, que é o status, o custom state dele é de Option Sets. Nossa, eu estou embaralhando tudo. O status dele do Option Sets, vocês vão deixar em branco. O agendamento é a mesma coisa, tá? E o time slot também. A gente vai mudar em disponível quando a gente fizer o agendamento. E aí a gente vem aqui, criar um novo time slot. A gente adiciona isso, né? Status de agendamento. A gente coloca indisponível, tá? E o agendamento também é a mesma coisa. Status de agendamento indisponível. Ou seja, aquele horário vai estar indisponível.
certo? Vamos agora voltar para a nossa página de barbeiro. E antes da gente configurar os workflows aqui, vamos colocar para aparecer os nossos agendamentos, tá? Deixa eu ficar logado aqui. Voltou a aparecer, né? Já tem um aqui, então esse um aqui já tem que aparecer lá, o horário das 10 horas. A gente vem aqui, ó. Lembre-se que a gente mandou fazer uma busca em agendamentos, né? Vamos aqui para... Vamos puxar esse repetir grupo mais para baixo. Vou colocar um texto aqui. Qual é a altura que eu coloquei na linha? 50. 50 é muito, posso deixar com 30. Isso. Texto com 30 também. Centralizado verticalmente. Né? Esse vai ser o Current Cell Index, que é a numeração dos agendamentos. Tá? Ctrl D, a gente duplica. Aquela coisa que a gente já sabe fazer já, tá? Vou ir fazendo aqui. E aí você vai acompanhando, tá? Esse vai ser o Current Cell Agendamento. Acho que é Time Slot aqui. Cliente, vou colocar cliente esse primeiro, né? Cliente... Nome. Isso. Deixa eu ver se é isso aqui. Na página de barbeiro. Qual é o nome que eu coloquei? Barbeiro Agendamentos. Deixa eu ver se ela carrega aqui. Isso. Tá. O próximo aqui, Ctrl D. Mais pra cá. Contato, né? Vamos lá. Ctrl D. Acho que é Time Slot. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu conferir. Para ver o horário. Não. Acho que eu coloquei o grupo errado aqui. Deixa eu ver aqui em time, né? Para ele buscar por time slot. Clear all time. Deixa eu ver. Não, é isso mesmo. Fazendo besteira. Esse aqui vai ser o corrente agendamentos time, se eu não me engano, tá? Isso, o horário do agendamento, né? A gente conferir aqui no nosso banco de dados, em agendamentos, foi às 10 da manhã, tá certo. O usuário, o contato, o horário de atendimento, né? Acho que é só isso que precisa aparecer aqui, tá?
o status, Ctrl D. Deixa eu colocar uma condicional aqui, tá? Deixa eu ver. Status de agendamento, display. Não tem nada porque não tá nada, tá? Quando a gente criar aqui em agendamentos, criar um agendamento novo, ele vai tornar como disponível. Então vamos fazer um novo aqui para a gente ver, tá? Isso. Vamos tirar aqui, vamos deletar. Deletar o time slot também. Certo? Vamos agendar um outro horário aqui, às 1h30. Ficou indisponível. Se a gente vier aqui no nosso agendamento, status de agendamento indisponível. Quer dizer, aquele horário não está disponível para poder agendar. Vamos para a página de barbeiro aqui. Indisponível. E vamos colocar uma condicional aqui, ó. Quando esse texto formata ele como texto, não é essa condicional não. Deixa eu lembrar aqui como é que é, tá? E quando current cell, status do agendamento, display is indisponível. A gente vai mudar isso aqui para um texto, tá? E vamos colocar aqui, agendado. Deixa eu ver se ele mudou para agendado aqui. Deixa eu ver se o indisponível tá como eu escrevi lá. Indisponível. Deixa eu copiar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Agendado. Deixa eu ver. Aí esse elemento é visível. Vamos ver aqui. Ele está com status de indisponível, certo? Ó, mudou para agendado. Então, o horário agendado. Tá? Deixa eu colocar uns títulos aqui e vou colocar duas ações aqui. Tá? Uma para a gente liberar o horário específico e outra para a gente liberar todos os horários de uma vez. Tá? Vamos aqui, ó, subir esse texto um pouco. E vamos colocar uns títulos aqui para ficar um negócio mais visível. Retira a formatação. Cor do texto branco. Esse aqui vai ter que ser centralizado, né? Não precisa não. Centraliza horizontalmente. Vamos colocar com 30 também a altura. Vamos lá. M, né? Vamos centralizar esse. E esse aqui também vamos centralizar ele? Não. Depois a gente vê como é que ficou. Ctrl V. Qual o tamanho? 140. Vamos botar esses aqui também tudo com 140.
Não sei se estou falando alto, falando baixo. Aqui é o nome, né? Vamos lá. Nome. Esse pode ser alinhado à esquerda. Aqui é o contato. Ctrl D. Contato. Aqui o horário. Ctrl D. Horário. Certo? E o outro aqui. Status. Ctrl D, que a gente vai entrar com mais um texto aqui, tá? Mais dois textos de duas ações. Vou deixar assim por enquanto. Deixa eu ver. Número, nome, contato, horário, status, tá? A gente agrupa, né? Vou colocar um ícone aqui. Trash de lixeira. Cor vermelha. Deixa eu remover o padding. Deixa eu ver aqui. Como é que tá aqui? Aqui vai ser cancelar. Não vou colocar o ícone não, vou colocar um botão. Pode ser com 30 de altura. Cancelar. Vamos retirar os padding dele, né? Para poder aparecer o nome todo, porque senão não vai aparecer, né? Memória formatação. Vou colocar uma cor aqui. Dá para sim aqui. Liberar. Isso. E aqui vai ser confirmado. Deixa eu ver como é que tá ficando isso aqui. Não estou conseguindo pensar no nome para colocar ali, tá? Mas o que que acontece? A gente agrupa aqui, né? Grupo elemento em fixe container, né? E aí a gente vai chamar de vou colocar aqui até o final. Qual é o tamanho do repetir grupo aqui? A largura 1042. Vou colocar igual aqui, 1042.
Centraliza. Então, quando a gente clicar no botão aqui, tá? Deixa eu jogar ele dentro do grupo. Peraí. Deixa eu cancelar algumas coisas aqui que tá dando ingresia. E aqui eu vou colocar aqui nesse canto, eu vou chamar isso aqui de reagendar. Cancelar. Agendamento. Cancelar agendamento. Sim. Diminuir o tamanho só para poder jogar aqui dentro do grupo. Pronto. Agora eu vou aumentar de novo o tamanho. 30. Tá? Agora eu vou pegar aqui o grupo. Vou jogar até o final. Ué. Isso, eu quero ele dentro desse grupo aqui. Certo. Pronto. 30. Vamos lá. O que ocorre quando a gente clicar no botão, tá? A gente vai deletar, né? Data theme, delete theme. O que a gente vai deletar? O parental groups e agendamento, tá? Só que a gente não vai deletar direto. Vamos fazer só de teste aqui por enquanto, tá? Por exemplo, deixa eu carregar a página de agendamentos aqui. Copiar, colar. Deixa eu tirar aqui o barbeiro. Está indisponível aqui, não está? O das 1h30. Vamos fazer uma alteração aqui, tá? Que eu coloquei errado. O que ocorre? Perdão, tá, pessoal? Aqui na página de barbeiros, no Repeat Group, não é para aparecer os agendamentos, tá? Porque os agendamentos no nosso banco de dados, nós vamos manter todos eles, tá? A gente não vai deletar os agendamentos. Nós temos que deletar os time slot ou criar o time slot para poder liberar o agendamento aqui, certo? Então o time slot da 1h30 está indisponível, que a gente já agendou, certo? A gente vem aqui ó, no Repeat Grupo e bota para aparecer o time slot, não é agendamento, tá? Do search for time slot. Então aqui vai ser parental groups, que vai ser time slot também, tá? Deixa eu ver agora se está aparecendo ainda, se precisa corrigir algum campo. O de nome e o de contato, né? Então vamos lá. Time slot, cliente, parental groups, time slot, contato. Deixa eu ver. Voltou a aparecer normalmente. Perdão, tá, pessoal? Eu coloquei errado aqui.
E aí o que acontece? Ele está indisponível aqui, certo? Se eu clicar aqui, ó, vou fazer outros agendamentos. Todos os horários aqui que eu estou agendando, ó. Certo? Tá tudo aqui, não tá? 1, 2, 3, 4, 1 das 7h30. 5. 5 horários aqui agendados, né? Deixa eu só botar para aparecer aqui o seguinte. Sorting by creation date. Deixa eu ver se ele muda na sequência que eu coloquei, né? Que agendou. É descending. Deixa eu ver. No. Yes. Isso, é no horário, na sequência que foram agendados os horários, tá? Pra gente saber qual é. Por exemplo, eu vou deletar aqui o das 5h30. Vai liberar o das 5h30 aqui. Certo? Ó. Liberou aqui. Vamos liberar o das 10 horas, ó. Das 10 horas. Deletou do agendamento, cancelou o agendamento, liberou o horário aqui. Tá? Vamos só colocar um pop-upzinho aqui perguntando se ele tem certeza, né? Para ele fazer o cancelamento aqui. Deixa eu tirar as condicionais aqui desse botão e deixar ele mais centralizado aqui. A gente está na página Barbeiro? Está na página Barbeiro. Vamos criar mais um pop-up então, né? Vamos duplicar isso aqui. Copiar. Colar. Esse é o copy? É. Não logado, copy. Pop-up. Deletar. Agendamento. Aí a gente coloca assim. Tem certeza deseja mesmo cancelar o agendamento? Deixa eu aumentar a fonte aqui para 18. Deixa eu ver. Tá bom. E aí, esse botão aqui, em vez de deletar, ele vai mostrar o pop-up, né? Ele está com a ação de deletar, certo? A gente muda ele para Element Actions, Show, Pop-up, Deletar Agendamento. E a gente bota um botão aqui, certo? Deixa eu copiar esse botão aqui. Copiar. Sim. E Ctrl D, a gente copia ele. Ó. Sim. Certo? E aqui vai ser não.
A gente muda a cor dele para vermelho. E aí a gente coloca a ação de fechar o pop-up quando clicar nesse botão. Hide, pop-up, deletar agendamento, tá? E quando a gente clicar nesse botão aqui, aí a gente deleta, né? Deleta theme, deleta theme. Eu acho que eu vou ter que mostrar no pop-up o agendamento, certo? Para ele poder deletar. Deixa eu conferir aqui. Vou fazer o seguinte, vou tirar eu vou cancelar isso aqui, tá? Esse pop-up, deleta ele, tá? Vem na página agendamentos, a gente copia esse pop-up, vem na página barbeiro, cola ele aqui, vai ser pop-up deletar agendamento time slot, tá? Então deixa eu ver aqui, editar o workflow, né? Data theme, element actions, show pop-up, deletar agendamento e display data in a group. O que ele vai mostrar é o parental groups, cadê? Time slot. Aqui tá time slot, current cell time slot. Eu acho que é porque o pop-up, cadê? Eu já tinha o pop-up aqui de novo agendamento. Eu podia ter utilizado ele porque eu copiei a página do agendamento. Vamos lá, deixa eu deletar isso aqui para não confundir a gente, né? E aqui vai ser time slot. O pop-up vai ser time slot também. O grupo parental groups time slot. Eu acho que agora eu vou conseguir mostrar aqui, tá? Parental groups time slot. Já tinha que associar o pop-up com o time slot. Vamos lá. Agendamento, só que não é, ele vai deletar no caso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer algumas mudanças aqui no. Esse pop-up é o deletar agendamento, né? Cancelar agendamento. Tá, acho que é time aqui. Parental groups time slot. Display. Deixa eu ver se apareceu certo agora. Não. Tá,
Time next. Tem que aparecer o horário aqui, tá? Que a gente está mexendo. 3h30. Isso, é isso mesmo. É aqui, ó. Parental Groups Time Slot Time, que é o texto que a gente está utilizando. Cancelar o agendamento. Confirma o agendamento. Confirma o cancelamento. Confirma o cancelamento. Aí, cancelar, a gente coloca a ação de fechar o pop-up, né? Element Actions, hide, pop-up, deletar agendamento time slot e o botão confirmar, a gente faz a ação de deletar, certo? Ó. Data thing, delete thing, o que a gente vai deletar? Parental Groups Time Slot. Então vamos ver agora. A gente está com quantos horários? 7h30, 3h30, 1h30, né? Na ordem, 1h30, 3h30, 7h30. Vamos deletar o das 3h30. Certo? Cancelar agendamento. Confirma o cancelamento? Confirma. Deletou daqui. Liberou o horário aqui. O das 1h30. Faltou a ação de fechar o pop-up aqui. Vamos supor, das 1h30. Cancelou aqui, liberou aqui. Certo? Então está funcionando. Então depois que ele deletar, a gente, Element Actions, a gente fecha o pop-up, né? E coloca um toast aqui. Agendamento cancelado. Coloca da cor vermelha, que é uma ação destrutiva, né? 2000 milissegundos. E vamos colocar a fonte aqui do tamanho 20. E vamos centralizar a mensagem. Vamos ver aqui. Está restando das 7h30, não é isso? 19h30? Vamos cancelar ele aqui. Cancelar o agendamento. Confirma o cancelamento? Confirma, cancelou, agendamento cancelado, né? E liberou todos os horários. Então isso é uma forma da gente fazer o cancelamento e liberar o horário, certo? Vamos colocar agora aqui uma função que a gente consiga deletar todos eles de uma vez. Aí ele libera a agenda para o dia seguinte, tá? Para não ficar fazendo manualmente. Essa questão de fazer manualmente aqui um por um é para a gente liberar um horário de alguém que cancelou e aí a pessoa liga e fala, o horário está disponível. Ou a pessoa entra para agendar e vê o horário disponível, das 10 horas. Está aqui, ó. Cancelar agendamento? Confirma. Cancelou, libera aqui de novo. Vamos fazer outra maneira agora aqui, que a gente consiga cancelar tudo de uma vez, tá? Como que a gente faz isso, ó? A gente vem aqui, tá? Deixa eu só modificar isso aqui. Deixa eu diminuir aqui, tá? Cancelar, né? Botão para cá. Deixa eu diminuir o tamanho dele aqui. Deixa eu ver. 28. Deixa eu ver como é que fica aqui. Agendar um horário. Tá grande ainda. Deixar com 26. 24. Isso. Porque estava muito grande. E vamos fazer o seguinte, ó. Para a gente destacar aqui, a condição que a gente sempre coloca, quando esse grupo is hovered, a gente vai mudar a cor dele, ó. Background color. Background Steeler, né? Flat color. E aí background color. Que cor que a gente coloca? A gente coloca um cinzazinho assim, só para fazer isso aqui, quer ver? Ó?
Ó. Certo? Deixa eu trazer ele aqui até o final. Ctrl E, isso. E deixa eu colocar mais alguns horários aqui para vocês verem. Vamos agendar esse aqui, né? Ó. Aí a gente sabe qual que a gente está mexendo, tá? E vamos colocar um botão de ação aqui em que a gente libera tudo de uma vez, tá? Vou fazer aqui embaixo, ó. Vou colocar um texto aqui. Liberar agenda. Vai se chamar assim, tá? Cor branca. Centraliza. Deixa eu ver se fica legal fazer isso aqui. Deixa eu colocar um botão aqui agora. Vou copiar esse botão aqui. Copiar. Colar, né? Deixa eu mudar de novo a cor para escuro. Colocar um background aqui, flat color, fica branco. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Não, tava melhor do outro jeito. Isso. Agora esse botão nós vamos mudar a cor dele, né? Branco com texto preto. Vou dar uma alinhada aqui. Posso jogar para a direita aqui. Deixa eu ver como é que ficou aqui, ó. Liberar a agenda. Certo? O que vai fazer a ação desse botão aqui, ó? Deixa eu renomear ele. Botão liberar toda a agenda. Certo? A gente vai fazer um data theme, delete a list of theme, tá? O que a gente vai deletar? O time slot. Qual é a lista que a gente vai deletar? É a repeat group time slot, lista de time slot. Ou seja, a gente vai deletar tudo que está aqui dentro só com isso aqui, tá? Só que mais uma vez, eu não vou colocar uma ação direta, eu vou colocar um pop-up aqui, ó. Então, eu vou... Deixa eu voltar aqui no workflow. Vou criar um pop-up aqui, tá? Vou copiar esse mesmo aqui. Copiar. Colar. Esse é o copy, né? Então, logado, copy 2. Vamos lá. Pop-up é pop-up liberar toda a agenda. Então, quando a gente clicar aqui, ó, a gente vai mostrar o pop-up. Certo? Element Actions, Show, Pop-up, liberar toda a agenda. Vamos copiar esse botão aqui. Com esse preto aqui. Copia.
Vou colar aqui. Botão liberar toda a agenda. E esse aqui eu vou renomear para botão liberar agendamentos. E esse aqui, qual é o nome dele? Botão cancelar agendamento. Pronto, tudo renomeado, certo? E vamos copiar ele, né? Botão cancelar, liberar toda a agenda. Esse vai ser o fundo dele vermelho, né? A gente vai cancelar essa ação, coloca não. Por que eu coloco esses pop-ups? Porque a gente cria um alerta visual para o usuário, né? Então, para quando ele fizer a ação dele, ele ter certeza do que ele está fazendo, tá? Ó, esse aqui vai fechar esse pop-up. Element Actions, Hide, pop-up, liberar toda a agenda, certo? E esse aqui a gente entra com a ação que a gente quer, né? Que vai ser o quê? Delete a list of things, né? O que a gente vai deletar? Time slot, aonde está a lista, repeat em grupo, time slot, lista de horários. Tá? E aqui nós vamos colocar o seguinte, ó. Tem certeza que deseja liberar a agenda? Esta ação não poderá ser desfeita. Vamos vir no Rich Texture, né? Vamos colocar negrito aqui, certo? Vamos colocar vermelho, né? E aqui a gente coloca na cor preta. Vamos ver como é que ficou? Aqui os agendamentos que a gente tem, né? Liberar a agenda. Tem certeza que deseja liberar a agenda? Essa ação não poderá ser desfeita. Se a gente clicar aqui, a gente cancela. Se a gente clicar aqui, a gente deleta tudo. Ó. Libera todos os horários, ó, de uma vez só. Uma agenda nova para outro dia. Tá? E faltou aqui a ação de fechar o pop-up. Depois que fizer isso, a gente fecha o pop-up. Element Actions, Hide. Pop-up liberar a agenda. E dá um toast. Agenda liberada. Vamos deixar na cor azul mesmo, 2000 milissegundos. E vamos botar o tamanho aqui de 20, né? E centralizado a mensagem. E como eu coloquei 20, deixa eu vir aqui no toast que tem aqui, ó. E colocar o tamanho 20 também para manter um padrão, né? Porque 24 ficou muito grande. E aí a gente encerra a nossa aula de hoje, né? Nas funções que eu queria disponibilizar aqui do time slot, de controle de time slot. A gente aprendeu a criar uma agenda nativa para um aplicativo que tem só uma unidade, né? Você pode puxar o agendamento depois pelo barbeiro, você pode criar agendamento por barbeiro e colocar para aparecer lá através de uma drop-down
no Repeating Group. No caso aqui eu coloquei um agendamento só, um barbeiro só, para a gente aprender como é que era a mecânica de time slot. E a gente hoje aprendeu a visualizar na página de barbeiro, a cancelar horário por horário, liberar o horário novo, né? E a cancelar tudo de uma vez. Então essa série a gente termina aqui. Tá? A gente encerra essa série de time slot. A gente está com uma aula nova, tá? Deixa eu fazer mais alguns agendamentos aqui para a gente testar a função de novo, certo? Vamos ver o que a gente fez até aqui, se está funcionando. Se a gente quiser entrar aqui no agendamentos, sem estar logado, não pode sem estar logado e ele volta, tá? Se a gente quiser entrar no barbeiro agendamentos sem estar logado, ele entra, manda mensagem, não deixa você logar e te joga fora, tá? Então vamos logar aqui agora. Acho que tá canal Rincão Informática, né? Vamos lá. Canal Rincão Informática @gmail.com. No começo do vídeo deve ter ficado um pouco baixo o áudio, tá, pessoal? A gente está ajustando isso aqui. Os equipamentos são um pouco caro para a gente investir assim. Então isso tem que ser feito aos poucos, tá? Veio para cá, deixa eu fazer uns agendamentos aqui, tá? Eu vou agendar todos aqui, ó. Eu não sei nem quantos eu consegui colocar aqui para poder aparecer. Vamos ver. Porque depois que ele encher aqui, ele aparece uma barra de rolagem, né? Vamos lá. Vamos agendando todos aqui. Também quero falar sobre a nossa nova forma de fazer agendamento nativo lá. Na aula que a gente quer liberar para quando a gente alcançar 500 inscritos no canal. Tá perto, tá, pessoal? 100 e alguma coisa. Acho que estou com 392, assim. Dá essa força aí, compartilhe o nosso conteúdo, tá? Para que o pessoal conheça e se inscreva. Apoie o canal. Você se inscrevendo no canal é gratuito, tá? A intenção minha sempre vai ser disponibilizar a aula gratuita para todo mundo. E você se inscrever, você está apoiando o canal para que a gente consiga continuar com as nossas aulas. Estou fazendo todos os agendamentos aqui, certo? Todos os horários. Ó. Certo? Se a gente vier aqui, ó, tem tudo aqui, ó. Todos eles aqui, ó. Das 9 da manhã até as 8 da noite. A gente pode cancelar um horário qualquer aqui, ó, das 6h30. Como ele criou a barra de rolagem, deixa eu jogar um pouco para cá, porque isso é toque, tá? Aí é toque mesmo, não tem jeito. Vou jogar para cá isso. Vamos ver. Isso, melhorou. Vamos cancelar aqui das 6h30 da noite. 18h30. Cancelou. Deixa eu atualizar a página aqui. Liberou, né? Vamos cancelar aqui das 3h30 da tarde. Cancela. Liberou das 3h30. Aqui das 10 horas. Qual horário que tem aqui? 9, 9h30, 10, 10h30, 11. Vamos das 11 horas. Das 11. Cancela. Liberou. Certo? E se a gente vier aqui, ó, liberar a agenda, vai liberar a agenda toda, tá? Só lembrando, tá? Que ele deleta os nossos time slot aqui para controle nosso, que a gente está criando a agenda e liberando a agenda, tá? Que é o time slot. E aí ele vai manter os agendamentos para que a gente tenha um registro de tudo que a gente fez, certo? O tempo todo que a gente estiver mantendo o aplicativo aberto. A gente vem aqui, ó.
Tem certeza que deseja liberar a agenda? Esta ação não poderá ser desfeita. Sim. Liberou tudo, todos os horários retornaram. Beleza, pessoal? A gente termina essa aula por aqui. Se gostou, dá o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Compartilhe o nosso conteúdo, tá? Se não for inscrito, quero pedir e aproveitar para você se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assiste as outras playlists do nosso canal, os outros conteúdos que a gente tem, para você aprender junto com a gente. A gente tem aula de Excel, tem aula de programação de desenvolvimento plataforma EAD, PDV Universal. Nós temos uma playlist lá de informática aplicada ao concurso público. Eu vou liberar, acho que a aula 4 agora, que é um simulado, é o primeiro simulado que a gente vai ter. A gente vai fazer o simulado na plataforma do Bobo aqui, na nossa plataforma EAD, na nossa série de plataforma EAD, para que seja uma função da nossa plataforma integrada lá à aula de informática para concurso, para a gente linkar uma playlist na outra, tá? A gente tem aqui, ó, vamos lá, dos aplicativos que eu tenho liberado aqui, que eu estou construindo, tem esse aqui, ó, Instituto do Coração Rincão, que eu fiz, que é para aula de time slot, tá? Eu quero liberar essa aula para quando a gente alcançar 500 inscritos no canal. Então dá essa força, apoia aí para a gente ter acesso ao conteúdo, para todo mundo ter acesso a esse conteúdo, tá? Então seria o seguinte aqui, ó, uma prévia. O que a gente consegue fazer com esse sistema de abrir agenda de time slot. Aqui a gente já tem uma agenda nativa pronta, com todos os horários, certo? E com o dia corrente, dia específico. Aqui a gente vai abrir a agenda pelo dia, tá? Quer ver, ó? Para vocês verem se vale a pena se inscrever para a gente ter acesso. Aqui, qual e-mail que está aqui? User Rincão. Vamos lá. cão@gmail.com. A gente entra na plataforma, tá? Que isso aqui é baseado numa aplicativo multi-empresas, tá? Multi-usuário e acesso por nível. Então, por exemplo, aqui em colaborador, tá? Eu tenho alguma lista de colaboradores aqui. Se eu quiser, eu tenho algumas especialidades aqui, né? Que é uma clínica médica, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui Renata, Sara, Antônio, vamos cadastrar o José. Doutor, né? Ele é doutor. A função dele, não é doutor e enfermeira, não. Isso aqui tá errado, tá? Mas vamos lá. Pediatra, clínico, vamos colocar ele como clínico. josé@gmail.com. A gente está cadastrando um colaborador novo, tá? A gente vai vir abrir uma agenda, ó, configurar a nova agenda. Quem que é o atendente que vai fazer as consultas? É o doutor clínico geral, certo? Que a gente escolheu aqui. E vai ter assistente dele. Gerar atendimento. A gente abre um pop-up para gerar uma agenda nova, tá? Hoje é dia 24, certo? Vamos gerar uma agenda para o dia 27, a próxima segunda-feira. Que hora que a gente quer começar a fazer esses agendamentos, tá? Deixa eu vir aqui no banco de dados e ver o que tem aqui de agendamentos. Vamos deletar, tá? Vamos deletar todas as entradas aqui. Certo? Ó, time slot tem alguma coisa? Não. Ele vai começar a atender os clientes na consulta a partir das 8 da manhã. Então, a hora inicial, minuto zero, e a hora final, ele vai parar de atender às 18 horas. Minuto zero. Quanto tempo é cada consulta dele? 45, 50 minutos? Vamos lá. 50 minutos uma consulta. O intervalo de uma para outra é de 10 minutos.
A gente vai gerar os horários, clicando aqui, ó. A gente gerou todos os horários de atendimento, tá? Porque a soma da duração da consulta mais o intervalo é 1 hora. Então, nessa mecânica nossa aqui, entre as 8 e as 18 horas, ele calculou de 1 em 1 hora todos os horários para atendimento. Então, ele criou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horários. 10 horários, certo? A gente agora salva os horários. Ele criou os slots de agendamento aqui, tá? É assim que funciona. A gente abre a agenda pelo dia, certo? Se a gente mudar aqui a hora para 13 horas, ó, gerar horário. Pera lá, deixa eu cancelar isso aqui que eu fiz errado. Botar a ação de limpar ali. Clínico, assistente. A gente quer para o dia 27, não é isso? Se ele começar às 8 e parar às 13 horas. A duração de 50 minutos. Intervalo de 10. Ele gerou os horários até o horário limite que ele estipulou de atendimento. Então, esse looping que essa mecânica cria, ela cria os horários até a hora limite que a gente estipulou, que a gente setou para ela. Então, ele criou 5 horários aqui, das 8 da manhã até 1 da tarde, tá? A última consulta dele é ao meio-dia, a primeira às 8 horas, a última ao meio-dia. Se a gente clicar em salvar horários, ele criou a agenda, tá? Se a gente vier aqui no nosso banco de dados, ó, nós temos os 5 horários aqui criados, tá? Com a data para o dia 27 e o primeiro horário, do primeiro ao último. Beleza? Então é essa aula que eu quero liberar para a gente ter acesso todo mundo junto e aprender junto, tá? Aqui a gente viu a mecânica de como a gente abre a agenda. Depois a gente também vai ver a mecânica de agendamentos aqui, ó. Todos os horários agendados e a gente aqui vai puxar para o profissional. Aí é uma questão de multiempresa, multiusuário, multinível, tá? Eu quero liberar essa aula. Então apoia a gente aí, dá essa força, tá bom, pessoal? Para a gente ter acesso junto. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até aqui, tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.